Experiência espiritual sobre filmes de terror e personagens da Disney. Olá, amados irmãos, graça e paz. Meu nome é Lauriana, mais conhecida por Laura. Tenho 46 anos, casada, mãe de 4 filhos, professora. Sirvo ao Senhor Jesus Cristo desde os meus 15 anos de vida. Quero aqui contar um testemunho sobre filmes de terror e personagens da Disney. Bem, meu filho caçula, quando criança, era fã do Homem-Aranha e do Relâmpago McQueen, a ponto de eu comprar tudo para ele com as imagens desses personagens. Um dia, ouvi algumas pessoas relatando que esses personagens eram consagrados ao diabo. Achei isso um exagero, radicalismo e religiosidade. Eu achava que eles eram simplesmente personagens inocentes criados somente para entreter nossas crianças e nada mais. Então, no ano de 2017, entrei em uma gravidez de alto risco. Lembro que era o mês de julho, um sábado. Decidi dormir após o almoço, quando me espantei com o meu filho caçula assistindo a um filme de terror, onde havia um exército alemão, falecido há muitos anos, que ressuscitou, entrou em um vilarejo e tirou a vida de todos os moradores, enfiando suas mãos e arrancando seus corações, jogando-os pelas ruas. Levantei e imediatamente desliguei a TV e peguei o DVD que um vizinho havia doado ao meu filho e quebrei e queimei. No entanto, à noite não consegui dormir. Passei a noite toda com insônia e quando fechava os olhos para tentar dormir, via a cena novamente diante de mim. Quando fechava os olhos para tentar pegar no sono, o meu coração disparava, acelerando muito, a ponto de doer. Eu olhava ao meu redor e via aqueles zumbis do filme andando no meu quarto. Minha respiração ficava ofegante, meu corpo tremia, minha pressão arterial subiu muito. Meu esposo não estava em casa. Havia ido dormir em nosso sítio, onde na época tínhamos criações de animais. Então, liguei para minha irmã, que veio imediatamente e me conduziu ao pronto-socorro. Meus batimentos cardíacos estavam em 180 e minha pressão arterial estava 22. Colocaram 2 soros, balão de oxigênio, monitores cardíacos. Lembro de ver o médico meneando a cabeça para a enfermeira, como quem diz que já era tarde demais, que era o meu fim. Vi injetarem muitos medicamentos no meu soro. Senti de repente que minha vida havia chegado mesmo ao fim. Tive uma sensação de resfriamento começando pelos meus pés e vinha subindo pelo meu corpo, me congelando e me paralisando por completo. Quando de repente ouvi minha sobrinha, que estava me acompanhando, gritar: "Tia, reage! Você não passou a vida inteira falando de Deus? Onde ele está agora? Cadê o seu Deus?" Nesse momento, aquela sensação de morte, que era o congelamento, estava chegando ao meu pescoço. Foi aí que clamei com dificuldade e quase sem oxigênio: "Jesus, tenha misericórdia de mim, me dê mais uma chance." Nesse instante, aquela sensação foi retrocedendo, chegando até as pontas dos meus pés e saindo completamente do meu corpo. Então, senti meus batimentos cardíacos normalizarem e a pressão arterial aos poucos estabilizou.
O médico e a enfermeira ficaram admirados. E eu fiquei bem, mas ainda passei 5 dias no hospital. E nos dias que se seguiram, comecei a ter crises de pânico e ansiedade generalizada. Eu não conseguia dormir, sentia muito medo, não conseguia ficar sozinha. Isso perdurou até o dia do meu parto. E na hora de ter neném, o parto foi de alto risco também. E minha neném não resistiu e veio a óbito. Desde então, caí em uma depressão profunda. Eu fiquei muito chateada com Deus. Questionava todos os dias o porquê dele ter levado a minha filha e ter me permitido passar por tamanho sofrimento. Perdi completamente a vontade de viver. Orava para Deus tirar a minha vida. Não me alimentava. Perdi minha coordenação motora. Perdi 80% da minha lucidez. Não conseguia nem vestir roupas. Meu coração doía o tempo todo e batia descompassado. Era arritmia cardíaca. Fiquei muito mal. Até que, numa madrugada, recebi a visita do personagem Incrível Hulk no meu quarto. Ele entrou, subiu na minha cama, colocou uma mão apertando meu maxilar e com a outra apontava o dedo para mim, dizendo que era ele quem estava colocando aquela enfermidade em mim e que me odiava muito porque eu pregava a palavra de Deus. E disse também que não sossegaria enquanto não destruísse a minha vida. Depois, ele desceu e se retirou do meu quarto. Ele era muito grande e muito forte e pesado. Eu fiquei horrorizada, porque aquilo não foi um sonho e também não foi uma visão. Eu senti dores no meu maxilar durante vários dias. Na madrugada seguinte, recebi a visita do Homem-Aranha. Só que eram 3 dele. E todos entraram no meu quarto. Um sentou na beira da minha cama. Outro ficou pendurado em uma teia, rodopiando no teto. E outro ainda ficou dançando como bobo da corte, falando piadas e zombando de mim. O que estava sentado falou as mesmas palavras do Hulk, com expressão de fúria e ódio da minha pessoa. Depois, todos se retiraram. No 3º dia, tive uma visão com homens de ferro, também me ameaçando. No 4º, tive a visita do personagem, o negrinho do pastoreio, aquele das historinhas dos contos infantis. E por fim, no 5º dia, à noite, vi um demônio gigante que ficou em pé na porta do meu quarto me olhando. Entrou, me deu boa noite e foi logo dizendo: "Olá, boa noite, Laura. Vim me apresentar. Meu nome é Depré e vim te dizer que sou eu quem está colocando essa doença em você." E vim te dizer que sou eu quem está colocando essa doença em você. E dizer ainda que estou trabalhando para destruir a sua vida. Nesse momento, tentei clamar o nome de Jesus, mas ele tocou em minha testa e minha boca travou, paralisando todo o meu corpo. Depois saiu. E eu pude ver quando um exército de demônios mirins
saíram marchando após ele no corredor da minha casa. Desde então, entrei em propósito de oração pela minha saúde. Muitos irmãos da igreja me ajudaram. Deus me mostrou num sonho que fui setada pelo demônio zumbi e que não seria simples orações para libertação que eu iria precisar, mas também de jejuns. Após tudo isso, passei por um longo processo de tratamento, tanto psicológico como emocional, físico e espiritual. Agora estou bem melhor, mas ainda não fiquei completamente curada. Estou cheia de sequelas. Sinto crises de ansiedade generalizada. Ainda tomo remédio controlado para a ansiedade. Com relação à perda da minha neném, Deus me concedeu que ela me visitasse em sonho após 2 anos, onde ela me falou que estava muito bem e que me amava. Desde então, consegui me conformar e hoje não sofro e não vivo mais me martirizando e me culpando pela sua morte. Deus me mostrou que esses personagens não são somente consagrados, mas são os próprios demônios. Amados, Deus também me mostrou o inferno em um sonho e em uma visão, porque até então eu achava que era apenas uma metáfora. Irmãos, assim como o céu é real, o inferno também é. E é terrível. Desde que passei por tudo isso, queimei tudo o que continha imagens desses personagens. Passei a comprar roupas e objetos normais para os meus filhos e afirmo, não é exagero e nem religiosidade, muito menos fanatismo. Todos os personagens da Disney foram produzidos no inferno e inspirados na aparência dos demônios, dos próprios demônios. Hoje entendo o porquê que a maioria das crianças são doentes, rebeldes, problemáticas, tudo influenciado pelas trevas. Tenham cuidado com o que compram para seus filhos e pelo que seus filhos estão sendo influenciados. Esse testemunho é real. Toda honra e toda glória ao Rei Jesus Cristo de Nazaré. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Então, você que chegou até aqui, né, até o final desse testemunho, eu gostaria de deixar aqui um adendo, né, um acréscimo, até explicando por que eu postei esse testemunho. Gente, há poucas semanas atrás, eu senti uma vontade assim, eu acredito que foi de Deus, de voltar a falar sobre algo que aconteceu comigo com relação a isso, a filmes, a desenhos, né? Foi uma visão que eu tive. Mas eu pensei assim, falei assim com Deus, eu já gravei um vídeo sobre isso, né, Senhor? Eu já gravei um vídeo sobre isso, sobre essa visão que eu tive, sobre filmes de terror, eu já gravei um vídeo sobre isso. E fiquei com aquela vontade, mas resolvi não fazer, porque eu já tinha feito um vídeo sobre isso. Então, o que acontece? Essa irmã me enviou esse testemunho sobre essa experiência que ela passou. E quando ela me enviou esse testemunho, a primeira coisa que eu pensei foi, olha aí, tá vendo? Deus quer que eu fale sobre isso. Porque eu acredito nisso, gente, que eu sou direcionada pelo Senhor. Todos nós cristãos somos direcionados por Deus. E de alguma forma Deus queria que eu falasse sobre isso de novo. Às vezes o Senhor está querendo alertar alguém. Então, o que é que eu quero dizer? Vocês escutaram, ouviram o que a irmã falou nesse testemunho?
e como isso é importante, gente, eu vou deixar aqui do lado uma imagem, tá? Porque quando eu pensei em gravar esse testemunho foi porque num vídeo, né, da internet, do YouTube, eu vi esse desenho. Quando eu vi esse desenho, eu fiquei abismada. Porque eu não sei se vocês são do tempo desse personagem, se vocês conhecem esse personagem. Como eu conhecia, porque eu sou desse tempo. Eu assisti esse desenho animado quando eu tinha uns 12, né, para 13 anos, foi a época que ele estourou na televisão, e eu assistia muito. Aí, gente, eu não sabia que esse personagem era realmente um demônio. Porque muito desses personagens que a gente vê nos desenhos, nos filmes de terror, são inspirados realmente por demônios. Eles são inspirados em demônios verdadeiros que existem. Então nós estamos assistindo a demônios. Quando você assiste filmes que trazem personagens de demônio, você está vendo demônios reais. Está vendo eles tal qual eles são no inferno. Estão entendendo? O inimigo inspira pessoas para desenhar esses demônios. Isso é real, como a irmã nos falou no sonho. Então, muitos desses personagens, até mesmo, como ela falou, da Marvel, que são heróis, mas, gente, são monstros. O que é um homem misturado com uma aranha? Pelo amor de Deus, Deus não fez pessoas, seres humanos, misturado com um bicho. Deus não misturou, Deus não fez, Deus não misturou homem com animal. Deus não fez seres híbridos. Deus fez o ser humano, e fez os animais, e fez os vegetais, e por aí vai. Mas Deus não misturou. Então, quando nós vemos um homem misturado com uma aranha, alguma coisa, um ser humano diferente, gente, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, mas o incrível é que esses personagens se tornam os heróis, o exemplo a ser seguido para as crianças, e os pais apoiam isso. Muitas vezes nós apoiamos isso. Então eu acredito que sim, é Deus querendo chamar a atenção para os pais, para tomar cuidado com os seus filhos. Então, quando eu vi esse personagem aqui, que eu estou colocando aqui do lado para vocês verem, dessa forma, desenhado assim, eu tive um susto, porque eu vi esse personagem. E comigo aconteceu assim, foi num período em que eu estava orando muito para que Deus libertasse uma pessoa. E esse é o meu testemunho, eu estava orando muito para que Deus libertasse uma pessoa. E aí o que aconteceu? Uma certa noite, eu tive uma visão. Não foi nenhum sonho, gente, foi uma visão mesmo. Eu vi esse ser aqui, aliás, eu vi um ser parecidíssimo com esse aqui, certo? E na mesma hora que eu vi, eu tive discernimento que ele não era um ser qualquer, né? Lá no lugar onde ele habita. Ele não é um ser qualquer, ele é um líder de uma legião, um espírito que tem muita autoridade. Ok? Então, eu vi esse ser e ele estava com um cetro numa das mãos e na outra mão ele trazia um livro pequeno que imediatamente eu reconheci como a Bíblia. Então, o fato de ele estar com o cetro na mão é porque ele tinha autoridade. E ele estar com a Bíblia na outra mão é porque ele estava querendo me confrontar, porque nessa época eu estava orando, mas eu não estava na igreja. Eu não estava indo para a igreja, não estava em comunhão com os irmãos, eu estava até um pouco afastada, mas orava em casa. Ficava orando em casa, achava que tinha, né, que estava bem com Deus e tudo. Só que esse demônio, gente, eu sei que a gente não deve acreditar no que demônio fala. Eu também não sou desse time. Eu não acho que é certo entrevistar demônio. Eu acredito que eles mentem, mas eu tive essa experiência. E, na verdade, o que ele falou era real, porque ele estava certo.
porque ele quase esfregou a Bíblia na minha cara. Quase esfregou. Ele disse para mim assim: você não pode orar para libertar essa pessoa, porque você não está bem. Aí fez assim: você não está bem, você não está dentro do padrão, você não está em obediência, você não está caminhando do jeito que é para ser, então você não pode orar, você não tem autoridade. E se você continuar orando por essa pessoa, eu vou te matar. Pois é. Ele disse isso. E na hora eu fiquei apavorada. Ele era um demônio alto, o corpo dele era todo bem definido, muito musculoso, tal qual esse aqui, só que ele era um pouco mais magro, né? E o corpo azul escuro, todo azul escuro, parece que tinha sido todo coberto com a tinta, muito brilhosa, e era desse jeito. Era desse jeito. E ele se apresentou dessa forma e fez isso. Ele me ameaçou. Ele me ameaçou. Quando terminou aquilo, depois desse dia, né? Quando terminou essa visão, eu realmente não orei mais por essa pessoa, de tanto medo que eu fiquei. Gente, dá medo, dá medo, dá medo. Dá muito medo. E essas coisas acontecem porque Deus permite. Então eu estava afastada da igreja. E depois dessa experiência eu corri atrás de procurar uma igreja para que eu pudesse me congregar, pudesse estar em comunhão, pudesse servir a Deus, pudesse estar de alguma forma mais perto de Deus. Eu sei que nós podemos estar perto de Deus em casa, sim. Mas, gente, é aquela coisa. Uma ovelhinha, né, perdida no meio dos montes é mais fácil. Uma ovelhinha perdida, sozinha, né, andando no meio dos montes, é mais fácil de um lobo pegar e devorar. Mas uma ovelhinha que está no pasto, ali, junto com as outras, que tem pessoas intercedendo por ela, orando, porque quando nós nos reunimos em oração, nós fazemos isso, intercedemos uns pelos outros. Então eu acredito que sim, nós somos mais fortes, né? Hoje eu me congrego, voltei a me congregar, graças a Deus, e tem muitas pessoas orando por mim, eu sei, glória a Deus por isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é isso, gente, que esses personagens da televisão, dos filmes que nós vemos, eles foram inspirados nos demônios do inferno, e não é para crente estar assistindo isso, não é para a gente estar vendo isso na televisão, não é para a gente estar expondo nossos filhos a isso. Você veja que a irmã, ela sofreu consequências sérias na vida dela por causa disso. Ok, gente, por causa de um filme. Ela disse que foi um filme de zumbi. Depois disso ela começou a passar mal. Gente, isso é verdade, é verídico, sabe por quê? Outra experiência que eu tive foi, eu gostava muito de filme de terror. Sim, eu era fã de filme de terror, já fiz um vídeo só sobre isso também, contando isso. Eu era fã de filme de terror. Até que um dia, eu tive um sonho. Nesse sonho, o Senhor me mostrou eu assistindo um filme de terror, e da televisão pulavam vários demônios para dentro da minha casa. Enquanto eu assistia ao filme de terror, várias sombras negras saíam de dentro da TV e pulavam para dentro da minha casa. E eu entendi o que aquilo quis dizer. E desde então, eu não vi mais filme de terror. Isso faz anos. Deus me deu essa revelação no princípio da minha fé, e eu fui obediente. Foi difícil? Foi, porque eu gostava muito de filme de terror. O meu prazer era escolher um filme de terror, fazer uma pipoca, um refrigerante e ficar ali assistindo 1, 2, 3, porque as histórias eram interessantes, os efeitos eram interessantes, o suspense era interessante para mim. Gostava muito disso. As pessoas, gente, de uma forma geral, nós gostamos de suspense, nós gostamos de mistério, nós gostamos daquilo que é místico, né, das coisas sobrenaturais, nós somos atraídos por isso. E por causa disso nós cometemos muitos erros, que é por causa da curiosidade, querer saber o que tem do outro lado, querer nos envolver muitas vezes com coisas sobrenaturais. Muitos se envolvem com magia negra, com satanismo, né, com feitiçaria, depois de assistir esses filmes, porque são impulsionados por eles.
E a palavra do Senhor fala lá no livro de Daniel que os mistérios do mundo sobrenatural, do desconhecido, pertencem a Deus somente. Somente a Deus. E Ele mostra a quem Ele quer. Por isso que é pecado. A Bíblia diz que é pecado as pessoas quererem infringir essa lei, ultrapassar esse limite, as fronteiras do sobrenatural, né? Querer falar com mortos, fazer feitiço para falar com demônios, querer saber o futuro através de... Enfim, gente, tudo isso não é para nós, não é para a gente estar mexendo com isso, nem ter curiosidade sobre isso. Entendem? O livro de Daniel diz que os mistérios do mundo sobrenatural pertencem a Deus somente. E Ele revela a quem Ele quer. Quando a gente tem uma visão, uma revelação, um sonho, de olho aberto, é porque Deus quis dar. Aquele mistério Ele entregou para você. Porque aprove a Ele lhe mostrar, mas Ele quis mostrar. Entendeu? Então aí tudo bem, mas não é pra gente estar atrás de coisas místicas, atrás do sobrenatural, não é pra gente ficar fazendo isso, não. Ok? Então, queria reforçar o testemunho da irmã com esse adendo, com esse acréscimo, falando sobre as minhas próprias experiências, né, que eu já passei com relação a isso, que Deus já me disse, já me ensinou, que Deus já me mostrou com relação a isso. Né, e eu fui obediente, eu não vejo mais filmes de terror. E depois disso eu comecei a convencer a minha irmã também a parar de ver filmes de terror. Ela demorou um pouco mais, porque ela também é cristã, mas ela gostava mais. Ela tinha uma montanha de filmes assim, né, de terror que ela comprava, e ela se desfez de tudo. Demorou um pouco mais uns anos, mas ela conseguiu se libertar disso também. Então, meus irmãos, é isso. Eu acredito que Deus não me despertou para falar sobre isso novamente à toa. Então, você vigie naquilo que você está assistindo. A gente não tá aqui falando sobre isso à toa. Há pessoas que Deus quer despertar. Desperte. Pare de ficar abrindo a sua televisão para colocar, atrair demônios, maldições, enfermidades para dentro do seu lar. Cuidado, não exponha os seus olhos a demônios, a coisas do inferno. Vigie, o crente não é para estar fazendo isso não, o crente é para estar se purificando, se santificando, fugindo do mal, andando pelo caminho, pelas veredas da justiça, da luz, né? Então é isso, gente, tem coisas nessa terra que não são para nós, tem coisas nessa terra que não é para crente, tá bom? Então, era isso que eu queria dizer, era esse acréscimo que eu queria deixar. Espero que você tenha gostado do testemunho. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para nos apoiar, tá bom? Deixar o seu like é de graça, você não paga nada e você nos apoia. Amém? Então, fiquem com Deus em nome de Jesus e a qualquer momento um vídeo novo aqui no canal Maranata Maranata. Fiquem com Deus em nome de Jesus.